Amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Você também ouvinte do EBD Candel, sala virtual. Estamos nós aqui, pela graça de Deus, para trazer mais uma ministração de lição de EBD, Escola Bíblica Dominical. É a 13ª lição dentro da temática geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Né? E precisamente hoje nós temos essa temática fazendo o fecho, né, de todos os estudos, quando falaremos sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Como Deus se faz presente, como Deus age, como Deus atua, né? Como Ele se relaciona com a humanidade. E nesse contexto está a igreja. O texto bíblico básico da lição está em Mateus 1:23, né? Que nos diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, para falarmos de o mundo de Deus no mundo dos homens, abordaremos precisamente quanto à presença de Deus neste mundo e como ela se dá. A título de introdução, levantamos alguns pontos para nos ajudar na transmissão. É claro que nós falamos também aqui do mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós estudamos o que é o espírito da Babilônia, né? Que é um sistema avesso, oposto, né? Anticristão, né? E é como que uma cultura, né? Sem Deus e contra Deus, né? E é dentro dessas premissas que nós queremos também nos colocar para ministrar essa lição quanto ao mundo de Deus no mundo dos homens, né? Que são distintos, né? Obviamente, né? E a título de introdução, a Igreja de Cristo é a expressão maior e visível do reino de Deus na terra. É onde efetivamente Deus trabalha, Deus atua, Deus se relaciona, Deus tem comunhão, né? Deus ouve clamor, oração e prepara, inspira, né? Capacita a igreja para ser essa expressão do seu reino aqui na terra. Os filhos de Deus devem, sim, no caso, já que são filhos de Deus, espera-se que eles também expressem os valores cristãos, né, deste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quanto aos que não obedecem ao Evangelho, né, a Bíblia já fala claramente que estão debaixo de maldição, de julgamento divino. Então é diferente quem é filho de Deus e quem não é filho, ou quem é filho do reino e quem não é filho do reino. Como se entender isso, né? Porque nós sabemos, dentro de uma visão macro das Escrituras, que todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. E na verdade Deus tem 5 tipos de filhos, e quanto à igreja, nós somos filhos de Deus por adoção. É bem verdade que também as Escrituras revelam, né, que haverá um futuro reino literal, né, para que a gente tenha a compreensão de que Deus não está reinando efetivamente neste mundo, politicamente neste mundo, mas isso virá a acontecer no futuro, no reino milenar de Cristo. Assim é essa nossa visão de cristãos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, né? De modo que na presente dispensação, que é a dispensação da graça, da igreja, da ação do Espírito Santo, esse reino de Deus na terra é um reino espiritual, não é um reino físico-político, né? Mas um reino de natureza espiritual. Por isso que Jesus dizia, né, no seu ministério, lá em Lucas 17:21, que o reino de Deus está entre vós. Que na medida que ele ia pregando o evangelho do reino, né, ele ia
ia se fazendo presente ou acontecer o reino de Deus na terra, né? E nas Escrituras é importante ressaltar que dentro desse tema, o mundo de Deus no mundo dos homens, mas esse vocábulo é mundo, esse termo ele tem 3 sentidos nas Escrituras e a gente precisa observar isso dentro de cada contexto onde estiver inserido, né? Desculpe. Existe um mundo, cosmos, criação de Deus, né? Existe no sentido de mundo, humanidade, lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ali amou aos homens, amou a humanidade, né? E mundo é no sistema de valores opostos a Deus, né? Esse João, inclusive, escreveu para que nós não o amássemos, né? Não ameis o mundo, nem o que do mundo há. Ele está falando do sistema de valores opostos a Deus, né? Então, esperamos alcançar os objetivos dessa lição para esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino, como também assinalar os males de uma vida, né? Neste mundo incrédulo, né? Porque o sentido de mundo aqui é o sistema de valores que se opõe, que vai de encontro aos valores cristãos, né? Assim, o ponto da lição é este, né? O reino de Deus no mundo. Como isso se deu, como isso aconteceu, né? Como Deus o Pai, né, se fez presente entre nós em Jesus, por isso ele se chamou o Emanuel, que é o Deus conosco, né? Que eu gosto de dizer, de colocar que Deus já se fez presente na terra em carne e osso, né? Que é a encarnação do Verbo Divino, a presença de Deus na terra. Jesus é o ápice da revelação do Pai à humanidade. Jesus pregava que evangelho? Não propriamente o da graça, mas ele pregava o evangelho do reino, né? E onde houve a aceitação da sua mensagem, ali se fez reino de Deus, né? De modo que o ministério de Jesus foi efetivamente reino de Deus na terra, né? Em curas, milagres, libertações, né? Vitórias sobre a morte, né? E salvação para os que crerem. De modo que a igreja é precisamente a maior extensão do reino de Deus neste mundo, né? Assim, pela sua encarnação, Jesus se fez homem. E com que objetivo? Qual foi a finalidade, né? Exatamente, precisamente, Jesus veio a este mundo não para ser um magnata, não para dar ibope, não para ser uma pessoa de muita envergadura ou importância no cenário da humanidade. Não, ele veio precisamente com o objetivo salvífico de padecer na cruz, expiar os nossos pecados ali no Calvário. A mensagem do reino é também muito clara, muito objetiva, não deixa dúvida a esse respeito, né? Não é uma mensagem de sucesso pelo sucesso, de alisamento de ego humano, não. É um chamado divino aos homens para arrependimento, que é uma condição necessária e fundamental para se entrar no reino dele e fazer parte, né? Por isso Jesus começou a pregar nos termos de que arrependei-vos e crede no Evangelho. A lição traz uma definição muito rica e importante para que a gente compreenda esse sentido, o significado do vocábulo arrependimento, que no grego é metanoia, né? No sentido de mudança de mente, abrange o abandono do pecado, né? E o voltar-se para Deus, né? E vai até além disso, porque também compreende uma nova atitude espiritual e moral, né? Que isso vai repercutir nesse novo homem, né? Como está lá em 2 Coríntios 5,17, né? Que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. De modo que a igreja é uma agência do reino de Deus, uma agência de salvação, e chama os homens ao arrependimento, né? Porque a igreja também não é nada mais nada menos do que uma comunidade de pecadores resgatados pelo sangue de Jesus.
quando falamos de que a igreja tem uma mensagem de arrependimento, que é a mensagem do reino de Deus, não estamos dizendo aqui que somos melhores do que os outros, não é isso, esse é o sentido, mas na verdade nós passamos por essa experiência, reconhecemos a condição do nosso estado espiritual lá atrás e hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus e tudo pela graça de Deus, né? Então o homem também precisa entrar por esse caminho, aquele que ainda não assim o fez, né? Precisa também arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. Por isso que também está lá em Mateus 5,17, reiterando o que dissemos. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ainda hoje, assim a igreja continua, é como uma extensão do reino de Deus, anunciando, pregando, levando esta mesma palavra, né? A igreja está aberta a todos, alguém já disse, mas entenda bem, não vai aceitar tudo, não vai, quem vê a Cristo é para ser uma nova criatura, para ter mudança de vida, não vai continuar no mesmo estado em que estava, em que se encontrava, no pecado, na desobediência, em rebeldia contra o seu Criador. Não, vem para mudar de vida, né? De modo que é impossível. É salvação sem arrependimento, sem fé, na obra expiatória e redentora de Cristo lá na cruz. De modo que esse é o papel da igreja, de proclamar a mensagem do reino em todo o mundo, como disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse mundo chegará ao seu fim quando esse evangelho também foi pregado em testemunho a todas as gentes, né? Diz o texto, então virá o fim. Os valores do reino, né? Jesus deixou bem claro lá no Sermão do Monte, né? Revelou a ética e a moral do seu reino. E ali são destacados alguns pontos muito interessantes, né? Quem é filho do rei, por exemplo, não pode andar na imoralidade sexual, ele tem que fugir da imoralidade sexual, ele tem que pensar um matrimônio na perspectiva de indissolúvel, né? Não é estar num troca-troca de parceiros, como hoje nós vemos na sociedade secular. Fala da honestidade no falar, de falar a verdade, né? Controlar a ira e não revidar as ofensas, né? A questão da esmola e jejum, mas tudo isso a partir de um coração sincero, não é para fazer propaganda de vida religiosa e se apresentar-se bonzinho para A ou a B, não, porque Deus conhece os corações. Não andar por aí a julgar os outros, né? Embora a própria Bíblia também nos dê uma base de que é possível lançarmos um juízo de valor à luz da palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é os meus preconceitos, mas aquilo que a Bíblia diz a respeito de determinados assuntos. A partir dali podemos ter um juízo de valor acerca daquele tema, daquele assunto ou de um comportamento. Fala também em alertar sobre os dois caminhos, que é o caminho estreito e o caminho largo. A porta é estreita e que é também larga, né? Adverte-nos também, dentro dos valores do reino, acerca dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, né? E assim exorta-nos à prática de todos esses valores e nos convida a priorizar o que no reino de Deus, né? O próprio reino e a sua justiça, porque as coisas daquele que assim fizer serão acrescentadas. De modo que o nosso conselho disse assim, um certo pensador, muito interessante o pensamento, quando ele coloca assim, deixe que os valores do reino de Deus venham adornar o seu caráter, porque é fundamental. É filho do reino, faz parte do reino, tem em seus lábios a mensagem do reino, mas antes de tudo isto, precisa viver os valores do reino, de modo que a sua vida venha corresponder a esses valores no seu caráter, na sua conduta, no seu dia a dia, no seu viver. De modo que, quando Paulo escreve aos crentes em Éfeso, lá no capítulo
5, versículo 8, ele alertava aos crentes dali, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz, andai como os filhos da luz. Né? Então, o segundo ponto da lição fala-nos de as bênçãos de uma vida no reino, né? Que é uma grande diferença. Viver uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Uma vida em Cristo e uma vida sem Cristo. É completamente diferente. Completamente diferente. Né? É mais ou menos a distância entre o céu e o inferno. Digo, sim, com muita clareza a esse respeito. De modo que uma das bênçãos da vida no reino é libertos do domínio do pecado. Né? Porque Jesus enviou, ou aliás, Deus o Pai enviou seu Filho Jesus, né? Debaixo da lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Nos livrar, digamos assim, do poder das trevas. E agora nós temos uma nova posição em Cristo. Fomos elevados à condição de filho por adoção e herdeiros de Cristo. Né? Herdeiros de Deus e, na verdade, co-herdeiros com Cristo. Né? E aqui é um ponto interessante que eu quero colocar aqui, é a questão dos 3 tempos da salvação, já que estamos falando da nossa posição agora em Cristo. Que reconhecemos em Jesus o nosso Salvador e Senhor. E agora, se Ele é Senhor, Ele que nos governa, Ele que nos guia, Ele que nos orienta, temos o seu jugo, né, sobre nós, em termos de domínio, de condição de vida para caminhar sob sua direção. Né? E existem os 3 tempos da salvação. Né? Aquela que fui salvo, passando pelo processo da justificação, sendo salvo, vivendo em santificação, e a glorificação, que é quando estaremos ausentes do domínio do pecado. Porque nós, como crentes, hoje não estamos mais debaixo do jugo, do domínio do pecado, que é o primeiro ponto que nós citamos. Mas não estamos ausentes, né, da pecaminosidade que está à nossa volta a todo o tempo. Né? Ponto 3 da lição nos fala sobre os males de uma vida no mundo incrédulo. É importante frisar que esse mundo aqui é o mundo incrédulo. Quando falamos no mundo de Deus, é o mundo do crente, daqueles que creem, daqueles que abraçaram a fé cristã, daqueles que agora consideram as Escrituras como regra e prática de vida. Né? Enquanto que o mundo incrédulo é aquele que está distante de Deus, não valoriza o Evangelho ou ainda não creu ainda no Evangelho e por isso estão ainda na condição de escravos do pecado. É o inverso do outro. Quem está no mundo de Deus não é mais escravo do pecado, enquanto aquele que ainda continua no contexto do mundo incrédulo, ele está na escravidão do pecado. Né? E a Bíblia deixa muito claro a esse respeito que aquele que vive em pecado é porque é escravo do pecado, é servo do pecado. Né? Porque é o pecado que o controla, que o domina. E esse é um retrato do mundo incrédulo, né? Com suas práticas aí, de uma vida miserável, sem paz no espírito, né? Caminhando sem luz, em trevas e com necessidade urgente de libertação. E é lindo o Evangelho quando a gente vê Jesus trabalhando o Evangelho e tendo como instrumento por excelência a verdade. Por isso ele pregava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, quem está na escravidão do pecado também são filhos da ira e da condenação eterna. É duro dizer isto, mas essa é a verdade bíblica. Né? As Escrituras enfatizam, né, que os homens que estão escravizados pelos desejos e pensamentos, que vivem na sua natureza caída, carnal, são por natureza os filhos da ira, né? Porque as inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, isso vai resultar em ira de Deus, como diz o texto, sobre os filhos da desobediência. De modo que a gente pode fazer aqui um paralelo. Andas no mundo de Deus,
Então, esforça-se para ser um filho da obediência. Se está no outro mundo, no mundo dos homens ou no mundo incrédulo, então a Bíblia classifica como filhos da desobediência e, consequentemente, vem julgamento de Deus sobre a vida daqueles que nessa condição permanecem. É importante ainda entender que também o mundo incrédulo está sob o domínio, né, do maligno e em rebelião contra Deus, porque o diabo é o Deus desse século, esse sistema de valores que se opõe a Deus, né? Em João 3:36 dizia Jesus, né, quer dizer, a ira, o juízo, a indignação de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, ou seja, sobre aqueles que não têm dado crédito ao chamado de amor e de misericórdia da parte de Deus para os salvar. Porque nós também sabemos, né, pelas Escrituras, que Deus não tem nenhum prazer, nenhuma satisfação, nenhuma alegria de que o homem venha morrer em seus pecados, na sua desobediência, mas que ele mude de atitude, se converta, reconheça seu estado espiritual e assim se volte para Deus e em Cristo alcance perdão de pecados e uma nova vida para viver, para caminhar com a esperança maior, que é a esperança de vida eterna. Então, meus amados irmãos, dentro desse tema, o mundo de Deus, no mundo dos homens, nós queremos concluir com esses pontos, deixando bem claro o que aqui procuramos ministrar naquilo que o Espírito Santo tem nos inspirado a refletir a esse respeito, né? Jesus não veio no primeiro advento para estabelecer um reino político e material, e sim de natureza espiritual. E por isso Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior de algo material, de algo pomposo, né, de coisas desta vida. Não, são valores de ordem eterna que Jesus veio apresentar aos homens quando veio também chamá-los ao arrependimento. E ficou aquele dilema lá nos líderes judaicos dos dias de Jesus, porque não compreenderam que primeiro, né, se fazia necessário resolver a problemática do pecado mediante o arrependimento e a fé em Jesus e no seu sacrifício vicário na cruz, né? Isso foi o que Jesus veio resolver, por isso que em uma das expressões que a gente encontra do que Jesus veio fazer neste mundo, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em outro texto diz que ele veio para destruir as obras do diabo, né? E tudo isso em torno dessa problemática do pecado, para ofertar da parte do Pai, por graça, pelo seu sangue na cruz, né, salvação. Mas ao homem cabe arrependimento e fé. Essa é a parte que cabe ao homem. Então, o reino literal, sim, virá a ser implantado um reino de Deus literal na terra, mas isso só vai acontecer por ocasião do desenrolar dos acontecimentos escatológicos após o arrebatamento da igreja. Não sabemos precisar como vai ser, mas dentro da nossa visão, como dizia no início, pré-tribulacionista, dispensacionalistas, né? Isso só vai acontecer após o arrebatamento da igreja, e não precisamente logo após o arrebatamento da igreja. Outros acontecimentos de ordem escatológica haverão de se sucederem até que chegue este momento. Agora, os que recusam a ética e a moral do reino não terão também acesso ao reino de Deus. É preciso que isso fique muito claro quando aqui ministramos esta palavra entre do mundo de Deus no mundo dos homens. E para nós, cabe-nos, como cristãos que somos, refletir, viver, observar todos esses valores do reino de Deus, de modo que temos autoridade também para anunciar esta mesma mensagem, que em outras palavras, se eu tiver caráter de filho de Deus, eu terei autoridade também para levar adiante essa preciosa palavra. Então, queridos irmãos, amigos, ouvintes, que nos ouvem nesta oportunidade, que o Senhor nos ajude, que sejamos um reino de Deus ativo, verdadeiro, sendo sal e luz, enquanto não termina esta dispensação. E assim,
debaixo do sangue de Jesus, proclamando esta palavra, vamos vencendo o império do mal. Que Deus nos abençoe.